Irmãos, é uma alegria estarmos aqui de novo. Ontem nós ficamos impactados. Na realidade, na sexta-feira, né, Nivaldo? Eu fui impactado com a minha esposa Andréia quando eu entrei aqui. Eu vi essa igreja bonita, né? A estrutura que vocês têm. Conversei um pouco com o grupo de louvor, né? Acho que eles até assustaram comigo. Eu falei assim, ó, já conheço vocês de ouvir, vocês tocam muito bem. Como assim, pastor? Falei, pelo YouTube, né? Conheço e parabenizei os irmãos que estavam aqui pela estrutura que vocês têm. Vocês, apesar de terem o nome de congregação, eu posso dizer que vocês são uma igreja madura, comparando com tantas outras igrejas que a gente conhece, né? Que não tem essa estrutura toda que vocês têm, não tem irmãos assim polivalentes, né? Como o Sérgio, que eu já conheci lá em 2011, né, Sérgio? 2011, conheci o Sérgio lá no Colégio Batista da Penha, sua esposa Raquel, né? E o Sérgio é dinâmico onde ele está, né? Incrível. Corre para lá, corre para cá. E aí até no YouTube que eu descobri que o Sérgio estava aqui. Que eu falei para o pastor Vanderlei, sempre converso com o pastor Vanderlei, falei, pastor Vanderlei, eu vi um rapaz de barba, né? Uma barba até muito cheia, né? Estranha, né? Passando assim em frente, né? Desculpa, viu, Sérgio? Estranha eu não falei não, estou pegando o seu pé. Passando assim na frente do grupo louvor, eu acho que eu conheço ele. Ele trabalha no Colégio da Penha. Ele falou, é o Sérgio. Eu falei, ele mesmo, esposa Raquel, né? Sim. Então, só estou tendo gratas bênçãos de Deus de estar aqui com vocês. Apesar das adversidades, como eu falei, né? Hoje, infelizmente, nós recebemos a notícia depois da EBD, que a minha tia faleceu em São José dos Campos. Mas como Deus é maravilhoso, né? Eu não estou triste, irmãos. Eu estou sentindo a alegria de estar aqui no meio do povo de Deus. Deus já ministrou ao meu coração através da letra, né, da adoração do grupo de louvor, através do sorriso dos irmãos, através da amizade que eu tenho com o pastor Vanderlei, com a irmã Fabíola, que é a mulher incrível, né? É também outra polivalente, né? Eu até brinco, falar até baixo, né? Para não aparecer, não sair no YouTube, né? Eu sei que o Sérgio está gravando. Essas mulheres, né? Como todas as mulheres são, né? Então eu só estou tendo bênçãos de Deus aqui com vocês, eu quero agradecer por isso. E aí quando o pastor Vanderlei, que eu brinquei com ele, falei assim, quem vai pregar no sábado na sua posse? Ele falou, vai ser o irmão Sandro. Eu falei, que bom, né? Aí eu brinquei algumas coisas com ele e falei, mas você não vai escapar não, domingo você vai falar. Eu falei, domingo? Vamos ver, né? Não, vamos ver não, ele já agendou. Eu falei, vai ser uma bênção, né, estar aqui falando também com os irmãos. Não sei se os irmãos vão gostar, mas então, o que eu pensei em falar aos irmãos? Eu fiquei vendo a estrutura da igreja, fiquei vendo o bairro também, que é outra coisa que me impactou ontem, falando com um rapaz ali do lado, o Wendel, né? Conversando com o Wendel, a gente até fez amizade, ele falou até que vai vir visitar aqui. Aí ele falando como esse bairro cresceu, como se desenvolveu. Aí eu falei, a gente tem que falar sobre crescimento. E aí, Deus é tão maravilhoso que o Sérgio veio e falou da campanha. Qual é a campanha, Sérgio? Então eu queria falar hoje sobre ampliando a nossa casa para abençoar mais vidas. Por que mais vidas? Porque vocês são uma igreja já abençoada. Então vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no 2º livro de Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Eu tenho nas minhas mãos a versão NVI. Pelo que eu tenho observado aqui nessa igreja dinâmica, eu acredito que todos já têm essa versão, né? Já conhecem essa versão. Opa. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Todos encontraram? Amém. Tão abençoada essa igreja que não tem nenhuma misericórdia. Todo mundo é bom de Bíblia aqui, né? Que maravilha. Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós.
vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com ele. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nesse momento, eu peço que o Senhor abençoe essa igreja maravilhosa, Pai, consagrada a Ti, através da Sua palavra. O Senhor sabe o que eu preparei. Eu peço que o Senhor tiver que falar, Pai, para essa querida igreja, através do que eu já preparei, que o Senhor fale. E também ao pregador. Nós pedimos isso e oramos assim, com a certeza que o Senhor vai trazer essa bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ampliando a casa para abençoar mais vidas. Por que esse título? Por causa da circunstância das igrejas hoje. As igrejas são o corpo de Cristo, certo? E um corpo saudável, o que acontece com ele? Ele cresce. Como eu disse na introdução, vocês são uma igreja que a gente observa que é madura, sadia. Por quê? Porque vocês são uma congregação que tem uma estrutura que muitas igrejas não têm. Mas é por isso que a gente tem que parar? Não. A gente sempre tem que procurar se desenvolver mais e mais, para abençoar não só vocês que estão aqui, mas mais vidas, não é verdade? E aí eu me lembro de John Maxwell, que ele fala para a liderança, e ele diz o seguinte: ele tem 10 princípios para o crescimento. E o princípio número 1 dele é o que chama atenção, porque ele diz assim: escolha uma vida de crescimento. E aí Maxwell, ele quer dizer o quê? Se você é um líder, se você é uma pessoa que busca o crescimento, você tem que se preparar para ele. Ou seja, você é um pai, você tem que ser um pai melhor. Você é uma mãe, tem que ser uma mãe melhor. A cada dia, a cada ano, nós temos que nos desenvolver. Você é um pastor, como é o caso do pastor Vanderlei e o meu caso, o que nós temos que fazer? Temos que parar no conhecimento? Não. Temos que procurar mais conhecimento ainda. E isso para todos nós que estamos aqui. E aí o que vai acontecer? Nós vamos nos desenvolver, vamos atrair mais pessoas, no caso da igreja, por exemplo. Então nós temos que estar preparados para crescer. E aí, pensando nisso, eu observo nesse texto maravilhoso de Eliseu, posturas para que a gente possa estar desenvolvendo. E aí a gente vai ver essas posturas. Primeira postura, nós encontramos os 2 primeiros versículos. Vamos ler de novo? Diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse o quê? Podem ir. Ou seja, primeira postura, não aceite a estreiteza, não aceite a ficar do jeito que está. Procure a se desenvolver, procure a ser uma igreja melhor, procure a ter um conhecimento maior. Nós precisamos fazer isso. E é interessante, nós para fazer isso temos que ter visão de crescimento. Vocês observam o que aconteceu aqui? É interessante que tem gente que acha que o seminário teológico é do século XVII, do século XV para cá. Não. Na época de Eliseu, quando o texto fala que existiam os profetas, eles eram os profetas que estavam sendo treinados por Eliseu. E eles tinham um lugar de reuniões, não tinha? O texto não fala que eles falam que o lugar é pequeno demais? O que eles observaram? Eles queriam ter melhores acomodações, eles queriam ter mais conforto. Por quê? Porque eles ampliando o lugar de reuniões ia ser melhor para eles e ia chamar mais pessoas para estar juntos ali aprendendo. Não é isso que acontece com a igreja?
Ontem nós todos ficamos maravilhados. 150 pessoas aqui. A igreja ficou lotada, né? Brincando, né? Estava saindo gente pelo ladrão, não é verdade? Mas é isso o desejo de todos nós, não é? De ver a igreja desenvolvendo, crescendo, tendo mais mão de obra para ajudar na obra do Senhor. Mas para isso a gente tem que ter essa visão desses profetas. Eles não ficaram contentes com o lugar que eles estavam. Eles tomaram a iniciativa de chegar para Eliseu. Eliseu, querido mestre, o lugar aqui está apertado. Nossa, está fazendo um calor agora, Eliseu. Vamos ampliar o lugar para ficar mais arejado, mais gostoso e para a gente ter mais condições de receber as pessoas que vão querer aprender também. E é isso que deve ser a visão da igreja: crescer e se desenvolver. Muitas igrejas, irmãos, não crescem porque são contentes com o número que estão. Ah, não quero mais ninguém aqui estranho. Tem igreja que tem esse pensamento. Vocês sabiam, falando baixinho agora, infelizmente o YouTube vai registrar isso, mas eu já vi um pastor falando que ele estava inconformado com a igreja dele, porque a igreja dele falou que não queria mais crescer, que estava bom o número de membros que tinha, que eles já estavam todos em família e não queriam mais ninguém na igreja. Isso é a vontade de Deus? Não é. Nós precisamos querer crescer e ajudar o Eliseu. O Eliseu de vocês, quem é aqui? Pastor Vanderlei, irmã Fabíola. Então o que a gente tem que fazer? Pensar em crescimento. Como que nós vamos ampliar? O que nós precisamos fazer? E fazer isso. Aí Isaías 54, 1 e 2, versículos 1 e 2, diz assim, não precisam abrir que eu vou ler para os irmãos. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. O que Deus está falando para o povo de Israel aqui, que serve para a igreja? Que a igreja, que Israel tinha que ampliar suas tendas, ele tinha que conquistar mais território, ele tinha que fazer com que as pessoas que adorassem outros deuses começassem a adorar a ele, não os outros deuses. E isso também acontece com a igreja. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, você vai ser um instrumento como todos os outros apóstolos que vão edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, Jesus já deu uma palavra que a igreja vai prosperar, que ela vai crescer, que ela vai conquistar, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, não é verdade? Nós temos que crescer. Se você dá aula na escola bíblica dominical, o que você tem que fazer? Se aperfeiçoar, buscar crescer, ter mais conhecimento para abençoar vidas, e assim por diante. Todos nós temos dons e talentos. Você já conhece o seu dom? Já sabe qual é o seu talento? Já conhece suas aptidões? O pastor Vanderlei e a irmã Fabíola vão ajudar, mas a gente também tem que se esforçar para também saber aonde nós precisamos melhorar. E eu tenho certeza que cada um sabe no que é bom e sabe no que precisa melhorar. Então faça isso, faça como os profetas. Mas não é só isso, não é só essa postura. A outra postura nós encontramos no versículo 3, vamos ler? Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E o 4, e ele foi com ele. Quem que falou que sim, que gostaria? Eliseu. Os profetas ali, os alunos de profetas, ensinam uma lição para a gente, que a gente muitas vezes não se dá conta, que é a seguinte: não dispense quem pode lhe ajudar. Não dispense quem pode lhe ajudar. Os alunos eram mais novos que Eliseu, certo? Ninguém duvida disso. Só que eles tinham força. Eliseu tinha o quê? Sabedoria. Olha como que a juventude e as pessoas mais experientes podem trabalhar bem. Os jovens têm mais força. Os homens jovens têm mais força. Mas os homens mais experientes têm o quê? Experiência e sabedoria. Está vendo como que a gente não pode menosprezar ninguém? A gente aprende isso, que a gente precisa da ajuda do irmão, independente se ele seja mais jovem ou mais experiente na idade, porque os dois vão nos ajudar.
tanto a pessoa mais jovem como a mais experiente. Um tem força, um tem mais energia, tem mais condições físicas, mas o outro já conhece o caminho das pedras. Então a gente tem que usar essa postura também para que a igreja venha a crescer, unir as forças. Nós precisamos aprender isso. Será que muitas vezes a gente não cresce porque a gente quer fazer as coisas sozinhos? Você já tentou fazer uma coisa sozinho sem pedir ajuda e não deu certo? Eu já. E aí eu aprendi. Só que tem um ditado que diz assim: o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende como? Com o erro dos outros. Então a gente tem que olhar para as escrituras e aprender isso. Ah, entendi, então eu não posso fazer nada sozinho? Não pode. Primeiro que a gente tem que contar é quem? Com Deus. Eu vou fazer alguma coisa? Ora a Deus, consulta a Deus. Senhor, essa é a sua vontade? Se o Senhor não for, o Senhor coloca um obstáculo para que eu não consiga. E que aí o Senhor me mostre o que eu preciso fazer. Gente, a gente aprende isso com o apóstolo Paulo. Tem muita gente que tem livros que falam para descobrir a vontade de Deus, faz isso, faz aquilo. Sabe como que o apóstolo Paulo fazia? Ele falava assim: eu vou para tal lugar. Aí ele ia. Se não desse certo, ele já observava: Deus não quer que eu vou para cá. Em Atos 16 a gente observa isso. O apóstolo Paulo ora, lógico, vai com Silas, com Timóteo, para a região da Ásia. Ele queria entrar na Ásia para conquistar a Ásia para Cristo. O que acontece? Deus dá uma visão para ele, falando assim: passa a Macedônia, nos ajuda. E o apóstolo Paulo, ele tinha um temperamento forte, não sei se os irmãos sabem. E ele falou assim: não, eu vou para a Ásia. E aí ele tentou de novo por outro meio ir para a Ásia. O que aconteceu? Não conseguiu. E ele acabou indo para onde? Para a Macedônia. Que a Macedônia, ele vai para onde? Para Filipos. Ele entra na Europa, que era o continente que estava entre a Ásia e o Ocidente. E ele começa a Ásia e o Oriente. E ele começa a pregar o evangelho ali. E a igreja que ele organiza ali em Filipos se torna a igreja que ajudou mais ele no ministério. Olha como Deus é. E olha como a gente tem que fazer. Senhor, eu tenho um projeto. Ora a Deus, tenta. Se você não conseguir, se não tiver obstáculos, é porque Deus também está te orientando a continuar. Paulo fazia desse jeito. Interessante isso, né? E a gente pensa: não, vou orar bastante, né? Quando Deus não me der a certeza, eu não vou fazer. E muitas igrejas estão esperando até hoje Deus responder, porque não se atreveram a ir para frente. Se não for a vontade de Deus, Deus vai tocar o coração do pastor Vanderlei e falar: não está dando certo, né? Os irmãos mais experientes da igreja, os mais novos, falam: pastor, não está dando certo, a gente acha que vai ter que fazer outro plano, outro projeto. E Deus vai abençoar. Nós precisamos ir, nós não precisamos ficar estagnados. O mal é que tem muita gente que fica estagnado. Nós aprendemos com os profetas que eles pedem a ajuda de Eliseu e falam para Eliseu: Eliseu, vem com a gente. Porque eles sabiam que Eliseu representava quem? Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele representava Deus. Então Eliseu representa a Deus. Então o que eles pensam? A gente não vai sozinho, não. Vamos levar o quê? O representante de Deus, que é um homem consagrado a Deus, para nos ajudar. E a gente vai ver o que vai acontecer com essa atitude deles. Outra postura, versículo 5, vamos ler? No 5 diz assim: quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Ah, meu senhor, era emprestado. O que aconteceu ali, irmãos? Uma tragédia, não foi? Por que uma tragédia? Eu vou explicar, que não está aqui no contexto aqui. A gente tem que agora parar e dar uma rápida explicação. O machado era o que? De ferro. Israel ainda não tinha descoberto como fazer o ferro. Então, o ferro era um material, uma ferramenta preciosíssima. A pessoa que tinha um machado de ferro era uma pessoa com condições financeiras muito boas. E aí o que ele fala? Que era emprestado. O que aconteceria se ele não recuperasse o machado? Simplesmente ele ia ter que pagar.
Ele não ia ter dinheiro porque o machado era uma coisa muito valiosa. Vocês lembram quando não existia o notebook? Falei certo, né? Notebook. Quando não existia, quem tinha o notebook era quem? Pessoas que tinham condições. Vinha lá dos Estados Unidos para cá, não tinha ainda aqui, lembra? Então, se você pegasse o notebook, quebrasse, ou acontecesse uma tragédia, você tinha que fazer, tinha que pagar. E naquela época a lei é a seguinte: se você não pagasse, não tivesse condições, você tinha que se tornar escravo da pessoa. Lembra da viúva que Eliseu também socorreu? Ela estava desesperada, que o marido dela fez dívidas, morreu, e ela tinha que pagar a dívida, senão o credor ia levar os 2 filhos homens dela para ser escravo para o resto da vida, ou melhor, até pagar o machado, o que ele tinha que pagar. E aqui ia acontecer a mesma coisa. Então ele ficou desesperado. Mas qual que é a postura, qual é a lição que a gente aprende aqui nesse versículo? Se prepare para as adversidades que vão surgir no caminho. Irmãos, todos nós que queremos crescer, pode ter certeza, vai surgir adversidades no meio do caminho. Só que é por isso que você vai parar? Não. Você tem que fazer o quê? Pedir ajuda. Mais uma vez, você tem que ser firme, ser resiliente, como o apóstolo Paulo e como todos os profetas. Vai passar por lutas, vai passar por dificuldades? Vai. Só que você não deve retroceder. Você tem que contornar essas dificuldades, vencer essas dificuldades. Muitas igrejas, ou muitas pessoas também, elas param os seus projetos porque se esbarram em obstáculos. Nós não devemos ser assim. Nós precisamos estar atento aos obstáculos e superar os obstáculos. Senão a gente não vai crescer nunca, não é verdade? Você já viu a criança? A gente aprende muito com criança, né? A criança, quando vai andar, ela já sai assim correndo, sem cair, sem tropeçar. Gente, a criança, o que mais cai é a criança quando ela está começando a andar. Já viu? E ela chora, mas o que ela faz? Levanta e vai de novo. Tem criança que, tivesse uma reta aqui, ia cair 10 vezes, mas ia levantar e ia continuar. Não ia ser um obstáculo para ela. E se ela não faz isso, ela nunca vai andar, não é verdade? Então a gente tem que ter essa resiliência. Nós temos que lutar contra os obstáculos. E aí o que acontece aqui? A gente vê que ele fala assim: meu Senhor. Ele foi fazendo o quê? Ele foi pedir ajuda também. Ele lembrou que Eliseu estava lá. Ele não se desesperou, ele não se jogou na água. Se ele se joga na água, pronto, ele ia morrer afogado. Porque o machado de ferro, ele ia boiar nunca, né? Ele ia afundar. A gente não sabe qual rio que era. Alguns dizem que era o Rio Jordão, alguns estudiosos. E o Rio Jordão é bem extenso, né? As margens. É quase um mar. Imagina ele se jogar no Rio Jordão lá no fundo, sem equipamentos, né, que a gente tem hoje, ele ia morrer. Gente, eu vi um YouTube, acho que foi até minha esposa que me mostrou, não sei se vocês viram esse YouTube, eu nem sei o local que foi, uma enchente que teve, o rapaz segurou na bicicleta e não deixava a bicicleta. Quem viu esse YouTube aqui? Não foi uma tragédia? E as pessoas gritavam: larga a bicicleta, e ele segurando a bicicleta, morreu. A bicicleta está aí até hoje e ele não, porque ele se desesperou. A gente tem que se preparar para as adversidades, porque como a gente falou na EBD, o nosso mundo é instável, por causa do pecado, por causa do coração duro que a gente tem, por causa das dificuldades mesmo que a gente encontra nessa sociedade corrompida. É por isso que a gente vai parar? Não. Jesus, ele não tinha um alvo. Qual que era o alvo de Jesus? A salvação. Ele ia se entregar na cruz. Ele não superou vários obstáculos para chegar lá no alvo, no objetivo dele, que era nos resgatar. E a gente agora vai fazer menos por Jesus? Não. A gente tem que se preparar, e não só falando no sentido eclesiológico só da igreja, mas nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Eu e a Andréia temos um projeto, temos um sonho. Eu vou compartilhar com os irmãos, não todos os detalhes, e peço que os irmãos orem. Eu e a Andréia, a gente está procurando fazer um tratamento para a gente ter um bebê nos nossos braços, né, Andréia? É difícil? Nossa, quantos obstáculos que a gente encontrou e está encontrando até hoje.
Um obstáculo é financeiro. É difícil, irmãos. A gente está orando, a gente sabe que Deus, Ele pode mover corações, Ele pode tocar corações para nos ajudar, pode abrir uma porta maravilhosa. A gente crê nisso. E eu sei que vocês têm seus sonhos, seus projetos, e que vocês creem nos seus projetos e sonhos. Só que a gente tem que fazer o quê? Ser resiliente, ser resistente e continuar. Não está dando por aqui, fala por aqui, dá um jeito, vai para o outro lado, mas a gente tem que fazer isso. Isso também mostra que você tem desejo de crescer. Aí eu me lembro do sábio Salomão. Ele diz assim em Provérbios 24:10: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E é verdade. Se vem a adversidade, você chora, você abaixa a cabeça, faz igual a avestruz, né? Coloca a cabeça lá embaixo. O que vai adiantar isso? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Agora, se você luta, se você pede ajuda, se você fala com um amigo, se você fala com Deus, Deus ele vai mover céus e terra para nos ajudar. Se for a vontade dele, então a gente tem que fazer isso. Agora tem gente, como foi dito na EBD pelo pastor Vanderlei, que acha assim, eu sou cristão, eu sou imune a tragédias. Se Jesus Cristo, que era o nosso mestre, ele passou por tantas dificuldades, os apóstolos, que eram homens consagrados, passaram por tantas lutas. Eu que sou o pastor Luciano, não vou passar por tragédia, não vou passar por dificuldade nenhuma. Isso aí é uma mentira. Isso aí é uma inverdade. Nós precisamos estar vacinados para resistir às adversidades que aparecem no caminho. Vocês podem ter certeza. Vocês vão fazer um projeto aqui? Nós temos 3 inimigos. Quais inimigos? A carne, que é o primeiro inimigo. A gente pensa que é o diabo, mas é a carne. Porque a carne convive com você 24 horas. Você vai com fé, a carne vem. Não vai dar certo. Não vai fazer esse exame não, porque esse exame vai mostrar mais coisa. Não vai lá fazer o exame não, porque vai aparecer um nódulo, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Isso é a carne que fala. O que Paulo fala? Nós somos movidos pelo quê? Por fé. Nós temos que caminhar por fé. Nós temos que acreditar que Deus vai abrir o mar para a gente, senão ele vai fazer igual Pedro, vai fazer Pedro, nós andarmos por sobre as águas. Nós temos que acreditar nisso. E isso é fé. A fé move montanhas. Agora, vocês não podem fazer igual a história da senhora que morava perto da montanha. Vocês já ouviram essa história? A senhora morava perto da montanha, era crente. Agora, de qual igreja é ela, não sei. Mas ela era crente. Aí ela falou assim, eu vou orar. Deus falou assim que se orar a montanha vai sair do lugar. Senhor, arranca aquela montanha. Aí ela foi lá, abriu a janela, a montanha estava no lugar. Eu sabia que não ia dar certo mesmo. Mas é essa montanha que Deus está falando? Não, Ele está falando de obstáculos que vão surgir no caminho. Não é essa montanha de terra que muitas vezes a gente vê assim em vários locais. Não é essa. Nós precisamos ter discernimento para entender isso. Mas para isso nós temos que o quê? Estar preparado para as adversidades. O pastor Vanderlei e eu, quando nós começamos a estudar na faculdade teológica, eu acho que ele vai lembrar que esse pastor de vocês tem uma memória, gente, lembra de cada coisa. E a Fabiola, então, Mas eu lembro que a primeira aula foi o pastor Ademir Caetano. Era estudo bíblico, né? Métodos de estudo bíblico. Aí ele falou assim para a gente: gente, vocês aqui alunos, vocês já têm que pensar na formatura. Se vocês ficar pensando nas coisas que estão acontecendo agora, vocês vão desanimar e vão fazer como muitos, vão parar no meio do caminho. Olhe já pensando para a formatura, já imagino vocês entregando os convites, imagine vocês com a beca, com aquela roupa toda preparada, imagine no culto de formatura. Gente, o pastor Vanderlei pode falar até melhor que eu, não foi fácil, mas Deus abençoou que eu e o pastor Vanderlei terminamos. Quantos colegas nossos pararam no meio do caminho? E a gente sabe, era Deus que queria que parasse no meio do caminho? Não, tem gente que coloca a culpa em Deus. É Deus que não quis, é determinismo isso, e não existe isso. Se você se esforçar, Deus vai abençoar, você vai chegar lá. Nós precisamos ser resilientes, preparar para as adversidades. E mais uma postura, versículos 6 e 7. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Qual é a postura que a gente aprende aqui?
que nós precisamos ajudar os que estão encontrando dificuldades. O papel da igreja é esse também. Às vezes tem irmão que está desanimado, às vezes tem irmão que está igual o Raj. Lembra da Iena Raj? Ó céu, ó azar, não vai dar nada certo. Lembra disso? Eu gostava desse desenho. Era o leão Lípia e Iena Raj. O leão, eu tenho uma ideia. Aí o Raj ia assim, ó céu, ó azar, lá vai eu de novo. Vocês lembram disso? Então, tem gente que é assim. Nós precisamos o quê? Ajudar essas pessoas. Tem irmãos que estão passando por muitas lutas e ficam tristes, chateados. O que a gente tem que fazer como igreja? A gente tem que perceber isso e ir lá ajudar o irmão. Irmão, estou com você. Irmã, estou com você. Está difícil? Nós vamos carregar esse fardo junto. Eu vou segurar aqui, você vai segurar ali, o irmão fulano de tal vai segurar atrás e nós vamos levar. A gente tem que ser assim, gente. A igreja precisa ter essa percepção. Muitas vezes a gente não tem. A gente vem aqui, olha, canta, né? E até achei interessante essa música do louvor. Depois eu vou pegar a letra, ou melhor, o título, né? Que fala assim, que muitas vezes a gente assim, canta, eu adoro, eu tenho fé. E na hora da prática, cadê a fé? Na hora da prática, cadê o coração abençoador? Cadê? Sumiu. Tomou Doril, né? Sumiu. Não é assim. Eliseu, irmãos, ele mostra isso. Sabia que Eliseu é um dos profetas que mostra mais o estilo de ministério de Jesus? Que Jesus se compadecia dos outros, das pessoas. Jesus chega no momento, eu lembro que ontem o pastor Sandro usou esse texto, que Jesus, ele sentiu o coração dele, porque as ovelhas estavam como pessoas que não tinham um pastor, um líder para guiar. Jesus, ele percebia isso. Eliseu é a mesma coisa. Eliseu ajuda a viúva, ajuda o companheiro aqui que perdeu o machado, e nós precisamos fazer isso. Juntos nós somos mais fortes. Agora, casa separada, o que Jesus fala? Nunca vai crescer. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão em dificuldades. Eliseu não falou assim, bem feito, você é negligente, não presta atenção no que faz, vai cortar aqui a árvore olhando para o YouTube, olhando para o WhatsApp, né? Não tem gente que é assim? Em vez de falar assim, o que aconteceu, irmão? Estou aqui para te ajudar. Você também é relaxado, não presta para nada, não, fica aí dormindo. Tem gente que é assim. Assim vai ajudar alguém? Não vai. Os pais que têm filhos, não adianta ficar lá criticando. Você tem que pegar, ajudar, ensinar o caminho. E aí depois, quando você vê que está um momento apropriado, você fala, só que você tem que melhorar aqui, você está pisando na bola aqui. Agora tem pai que já chega lá malhando Judas, né? Seu incompetente, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive que superar um trauma. Que quando eu era pequeno, eu tinha um tio que era muito chegado. Só que o meu tio era meio estúpido. Ele queria que eu fizesse trabalho assim de pedreiro, queria que eu ajudasse ele. Eu estava lá sempre para ajudar. Só que vocês sabem que adolescente é desastrado, não é verdade? Adolescente tem limite, tem coisa que adolescente nunca viu na vida. Aí eu ia fazer uma coisa, meu tio, é burro mesmo. Aí daqui a pouco eu ia fazer outra coisa, dava errado, meu tio, é burro mesmo. Quando fazia a coisa séria, nunca falava assim, parabéns, posso contar com você. Nunca fazia isso. Vocês acreditam que daí, quando algumas fases de crescimento, eu ia fazer alguma coisa, ficava inseguro, ficava lembrando assim, nossa, ele falou que eu era burro, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Deus, ele teve muita misericórdia em mim, me ajudou nessa questão. Mas por quê? Porque pessoas que me amavam, né, quando eu era adolescente, quando eu estava entrando na adolescência, não tiveram paciência, não tiveram sabedoria para me incentivar. E isso não acontece na igreja também? Muitas pessoas não têm paciência. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos estender a mão para aquele que está com dificuldade. Eliseu não jogou na cara do rapaz, os colegas não reclamaram dele. O que eles fizeram? Foram lá ajudar. Foram lá ajudar ele. Eliseu chega e fala, meu amigo, mostra para mim onde caiu. Caiu aqui. Eliseu, com a bênção de Deus, joga lá um galho e o machado volta para a mão daquele rapaz. Eu tenho certeza absoluta que o rapaz, se ele foi negligente, se ele estava disperso por algum motivo, quando o machado veio na mão dele, eu tenho certeza que ele foi o melhor lenhador ali depois disso, porque ele aprendeu.
com uma experiência amarga que ele enfrentou, só do susto de saber que ele ia virar escravo. Imagine o que passou na mente dele. E depois, então, nossa, acho que aí o negócio foi até mais rápido, porque daí ele, cada machadada, derrubava de certo a árvore no primeiro machadado. Mas a gente tem que ter essa percepção, irmãos. E eu tenho certeza que eu conheço o pastor Vanderlei, ele é um homem com essa percepção, junto com a sua esposa Fabíola. E aí, ele fala assim: ah, meu Senhor. Sabe o que parecia dizer, traduzindo? Agora é com o Senhor, agora eu não posso fazer mais nada. É as 3 palavras que ele usa. Ah, meu Senhor. Pensa agora ele falando assim, porque ele ficou desesperado. Ah, meu Senhor. Ele estava pensando, agora é com o Senhor, agora eu não posso fazer mais nada. E é isso que nós temos que pensar, irmãos. Para a gente crescer, para a gente se desenvolver, a gente precisa de todos que estão aqui. A gente não tem como fazer o crescimento dessa congregação com poucas pessoas. Nós precisamos todos envolvidos. Então, ajude o que está com dificuldade. Chega para o Sérgio. Você falou que está atarefado aqui hoje, com a apóstolo do pastor Vanderlei. O que eu posso ajudar você? Faz a escala para mim, irmão. É para amanhã. Amanhã você chega e traz e entrega para ele. Não vai falar que é para hoje, vai ser para amanhã. Chega e entrega para ele e fala: ó, está aqui, meu querido. O que você precisar de mim, estou aqui à disposição. Para a irmã do grupo de louvor, a líder do grupo de louvor. Chega, né? Fala: você está precisando de ajuda para alguma coisa? Você quer que eu pegue letra para você da internet? Quer que eu escreva para você? O que você precisa? E assim a gente vai ajudando uns aos outros, levar a carga e ajudar a facilitar nosso progresso para o Senhor. Nós temos que pensar nisso. E último, para terminar, versículo 7, de novo. Agora focando no versículo 7. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Quando ele pega o machado, ele para. O texto parou aqui. Mas o que você percebe? Tinha terminado a obra? Não. Aconteceu que uma adversidade, eles resolveram aquilo, e o que eles continuaram fazendo? Usando a nossa lógica, a nossa sabedoria, continuaram fazendo a obra. Continuaram fazendo a obra. O colega recupera o machado e volta a derrubar a árvore. Ou seja, qual que é a última lição que eu vejo aqui e quero compartilhar? Não pare, irmão. Não pare nunca de trabalhar. Se desenvolva. Sabia que tem um estudo que fala assim que as pessoas que se aposentam, vocês já repararam nisso? A pessoa está boa de saúde, aposenta 1 mês, 2 meses, fica doente. Por que isso? Isso aí é um estudo que já foi feito, que todo ser humano ele precisa estar em movimento. Ele não pode parar. Ele aposentou, glória a Deus, que hoje também está difícil aposentar no nosso país, não é verdade? Mas aposentou, faça uma atividade, faça exercício, procure se dedicar mais em outra área, procure a se desenvolver, continuar se desenvolvendo. Tem gente que parou, pronto, terminou o culto, parou, não fala mais de Jesus para ninguém, né? Vocês já tiveram experiência de terminar o culto, vocês irem para casa e conversaram com pessoas no meio do caminho? Ou uma pessoa vir pedir uma informação, alguma coisa? É hora da gente fazer o quê? Falar de Jesus para essas pessoas. E não só isso, em todas as áreas, a gente não deve parar. Nós devemos progredir. A gente tem pessoas aí hoje a gente estava vindo para a igreja, estava indo para outro lugar, saímos da casa do pastor Vanderlei, estava indo para a casa da família deles, né? Para a gente ter um encontro lá. E aí, a Andréia, minha esposa, chamou a atenção: nossa, olha aquele senhor. Era 12h47, eu olhei no relógio, 12h47. Ela falou: nossa, que horário para fazer exercício. Era um senhor de idade, um homem estava em forma, né? Eu olhei assim, sem falar para ninguém, agora todo mundo vai saber, eu olhei assim para o meu abdômen, falei: nossa, gente, eu estou precisando fazer exercício. O homem lá correndo, né? Todo preparado, com um boné, né? Comprido, né? De óculos, lá correndo o senhor. Aí eu me lembrei, pastor Vanderlei, do nosso professor Landon Jones. Tinha 60 e poucos anos, mais, né? Quase 70, mais 70, vamos arredondar para 80, pronto. 80 anos, o homem era lisinho, uma saúde perfeita.
E era o professor mais rápido de escrever na lousa. Isso que dava tristeza pra gente, né? Pegava na lousa, pá. Aí um dia até eles ficaram pegando no meu pé, que eu falei assim, professor Orlando, eu quero mostrar um negócio para você. O homem parece ser um furacão. Foi lá para a sala dele, passou quase por cima de mim, mas ele não viu, né? Que ele escutava, dificuldade de escutar. Foi embora. Eu até brinquei, falei, nossa, se fosse um bloqueio de futebol americano, ele ultrapassava e ia embora do mesmo jeito. O homem tinha uma energia, mais quase 80 anos. E aí a gente vê pessoas novas, lá no seminário, né, pessoas novas, com a barriguinha aparecendo, né, aí fala que é o músculo, né, desenvolvendo, né, desse jeito. Nós precisamos, irmãos, olhar para esses exemplos. E qual é o exemplo? Não pare, continue. Aí tem um dizer aqui que eu acho muito interessante, que eu queria compartilhar com os irmãos. O sucesso parece ser, em grande parte, uma questão de persistir quando outros desistiram. Vou repetir. O sucesso parece ser, em grande parte, uma questão de persistir quando os outros desistiram. Se eles param ali por causa do machado, ia ter problemas com o rapaz, que queria ser escravo, a obra não ia parar, eles iam ficar lembrando sempre, a gente parou a obra porque uma tragédia aconteceu. Quantas tragédias acontecem? Quantas adversidades acontecem? E esse é motivo da gente parar? Não. A gente chora junto, a gente ajuda e vamos continuar tocando o barco para frente. A gente tem que fazer isso. É isso que Deus quer da igreja dele. Quantas pessoas morreram por causa do cristianismo? Quantas pessoas se tornaram mártires por causa de Jesus? E a igreja parou? Não. Hoje não, a igreja não está acontecendo nada, está parando. Parece carro velho, né? Para ali, não pega mais, você empurra e o negócio não vai. A igreja tem que prosseguir, porque ela tem uma promessa de Jesus, que ela vai crescer, que ela vai se desenvolver, para ganhar mais pessoas, para edificar a igreja, porque quando a igreja cresce, você vai se sentir bem, porque você está fazendo parte de uma coisa maravilhosa, que é o quê? O nome de Jesus sendo pregado, pessoas vindo para a igreja, famílias sendo transformadas. A gente tem que pensar nisso. E agora, terminando, tem um ditado judaico que diz assim: se você não crescer, ficará cada vez menor. Vou repetir. Se você não crescer, ficará cada vez menor. A vida cristã, ela precisa ser uma constante de crescimento. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham esse desejo no coração de grandeza, não de orgulho, que tem muita gente que é orgulhosa espiritual, não estou falando disso, mas de prosperidade no coração, de ver a obra de Deus crescer, se desenvolver e mais pessoas sendo abrigadas por vocês, num lugar maior, num lugar melhor. Então, isso depende de vocês. A juntar com o pastor aqui e falar: pastor, nós estamos aqui com o senhor, o que o senhor precisa? Preciso de mão de obra, preciso de pessoas aqui comprometidas, preciso também de pessoas que não têm caranguejo no bolso, porque é uma coisa também, irmãos, a obra do Senhor precisa de recurso. Vocês têm mão de obra e o material. Então, nós precisamos falar isso para o Senhor, para o pastor Vanderlei, e falar principalmente para Jesus: Jesus, eu estou aqui, tudo que o Senhor precisar de mim, meus dons, talentos, o meu bolso, meus recursos, eu coloco à disposição da obra do Senhor. E o que vai acontecer? Vocês vão ser abençoados. Então, como diz o ditado judaico, se você não crescer, ficará cada vez menor. E eu sei que o desejo de vocês é ficar cada vez maior, crescer, desenvolver. Então, que Deus abençoe vocês, tá bom, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela sua rica palavra. Te agradecemos, Pai, pela congregação Parque Flamengo. Que o Senhor abençoe aqui todos os líderes, todos os irmãos, todo o seu rebanho aqui, Senhor. E também dê sabedoria, de visão ao pastor Vanderlei e a sua esposa, a irmã Fabíola, que o Senhor colocou aqui para fazer com que essa obra cresça e se desenvolva mais e mais, para a honra e glória do seu santo nome, para a gente conquistar mais pessoas, Pai, tirá-las do inferno e trazer para o céu, através do conhecimento de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor cuide do pastor Vanderlei,
da irmã Fabíola, dê sabedoria, dê saúde a eles, coloque no coração deles também, Pai, cada dia mais orientação do Senhor, mostre para eles como o Senhor quer agir aqui nesse bairro específico que o Senhor colocou. Nós sabemos que cada lugar tem as suas especificações, tem as suas dificuldades, que o Senhor mostre tudo isso para eles, e que essa igreja, Pai, seja uma só pessoa, que todos, Pai, tenham esse desejo, Pai, de crescer, se desenvolver, para que eles fiquem cada vez maiores, e o nome de Jesus Cristo seja glorificado nesse local. Nós pedimos isso, e oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém.